Hoje nós vamos falar sobre um tema. Nós vamos ter uma série de estudos sobre os temas da bem-aventuranças. Vamos falar, e hoje nós vamos falar sobre um versículo especificamente, Mateus 5:4. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados, ou felizes os que choram, pois Deus os consolará. Hoje nós vamos falar especificamente desse versículo. Depois o pastor vai trazer outras ministrações sobre as bem-aventuranças, e nós seremos ministrados durante um período sobre as bem-aventuranças. Feche seus olhos, nós vamos orar, pedindo que Deus esteja nesta hora ministrando ao nosso coração. Querido e amado Deus, estamos diante, ó Deus, da Tua presença, e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar, ó Deus, no profundo, no íntimo, ó Deus, do nosso coração. Nós, ó Deus, entregamos esta palavra diante do Senhor e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Irmãos, esse versículo, ele é um versículo que ele é um pouco assim, se nós analisarmos ele, é um pouco o inverso, porque como é que pode uma pessoa chorar, e Deus chamar ela de bem-aventurada, de feliz? Se uma pessoa está chorando, se uma pessoa está passando por um momento difícil, nós vamos ver alguns exemplos na palavra de Deus de pessoas que tiveram o seu momento de choro, de pranto, de dor, transformados em momentos de alegria, em momento de júbilo, porque elas aguardaram em Deus, elas confiaram no Senhor, e Deus transformou esse momento delas. Então Deus, Ele sempre consola aqueles que choram. Deus sempre consola. Deus sempre está com aqueles que estão passando por alguma dificuldade, enfrentando alguma adversidade, algum problema difícil, aqueles que se derramam na presença do Senhor. Deus está sempre pronto a consolar essas pessoas. Nós, se formos dar a oportunidade aqui para cada um falar, todo mundo vai ter uma experiência de um momento que passou, que estava enfrentando uma situação adversa, uma situação difícil, um momento de choro, de lamento, e Deus reverteu essa situação. Deus transformou o choro em alegria. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, se trouxerem à memória, lembram de momentos onde Deus transformou a situação. Então, nós sabemos que aqueles que se prostram diante do Senhor, aqueles que se entregam a Ele completamente, jamais ficarão sem uma resposta, jamais deixarão de ser consolados por Deus. O nosso Deus, Ele nos ama. Nós cantamos aqui as canções, as músicas expressando todo o amor de Deus a nós. Ele nos ama verdadeiramente, incondicionalmente. E mesmo quando às vezes nós achamos assim, Vitor, mas eu tenho enfrentado um momento difícil, o momento da minha luta está muito grande, às vezes eu tenho até dúvida se Deus está comigo. Não tenha dúvida, o Senhor está contigo. Ele passa com você por esse momento de adversidade. Ele vai com você, e lá na frente você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. E nós vamos ver então alguns exemplos de pessoas que choraram e foram consoladas, pessoas que tiveram o pranto transformado em alegria, pois a própria palavra, o versículo que nós lemos diz: bem-aventurado os que choram, felizes os que choram. Se você está chorando hoje, se considere um feliz. Por quê? Porque você está
esperando no Senhor. Paulo, ele entendeu muito bem isso. O apóstolo Paulo, ele pôde declarar diante do Senhor, ele falou o seguinte: quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando que ele pôde perceber isso? Ele pôde perceber isso quando ele entendeu que na fraqueza é que ele é aperfeiçoado. Na fraqueza é que Deus vai se revelar. Porque o homem, quando ele se acha autossuficiente, quando nós nos achamos capazes, quando nós achamos que nós damos conta da situação, nós corremos um sério risco. Agora, quando nós nos rendemos, Senhor, eu me entrego. Quando nós nos rendemos, Ele então começa a agir. Ele então começa a se manifestar. Ele então entra com a provisão. A partir do momento da nossa entrega. Tem que haver um momento de entrega. Tem muitos de nós que às vezes seguramos demais as situações. Não, Vitor, mas eu sou uma pessoa inteligente. Não, Vitor, mas eu sou um estrategista. Não, Vitor, mas eu sou muito forte, eu tenho muita disposição, muito ânimo, muito vigor. Eu vou conseguir. Irmãos, entrega para Deus. Não demora não. Quanto mais nós demoramos, mais sofremos. Quanto mais nós precisamos entregar completamente. Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele pôde compreender isso. Ele que tinha um currículo invejável, o cara que tinha um currículo que, coitado de nós, com o currículo do cara, mas ele entendeu que sem Deus ele não era nada. Ele pegou o seu currículo, toda a sua bagagem, tudo aquilo que ele tinha e falou: isso tudo é estrume, é esterco, não serve para nada, porque eu pude compreender que o Senhor Jesus, Ele é o Deus, Ele é o verdadeiro Deus, porque Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Ele, aquele que combatia os cristãos, aquele que queria lançá-los na prisão, ele foi transformado porque teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus. No caminho para Damasco, ele teve uma experiência com Deus e ele se rendeu. O próprio Jesus falou assim, Jesus falou: eu vou mostrar para ele o quanto ele tem que sofrer pelo meu nome. Porque Paulo se achava autossuficiente, Paulo se achava capaz, Paulo tinha condições de se mostrar. Por quê? Porque tinha um currículo invejável. Mas para Deus, Ele lança isso tudo na escória, e ele então é transformado. Nós vamos ver o primeiro exemplo. Bota o primeiro exemplo, por favor. Nós vamos para a pergunta. Deixa na pergunta, só para a gente, depois a gente vai para o primeiro exemplo. Pode voltar na pergunta. Qual é a verdadeira alegria? Para a gente pensar. Qual é a verdadeira alegria? O mundo que nós estamos vivendo hoje, ele tem muitas respostas para essa verdadeira alegria. O mundo, ele tenta nos mostrar algumas respostas. O mundo tenta falar que ter a verdadeira alegria, ter uma vida alegre, contente, é ter carrões importados, é ter iate, é ter casa na praia, né? É ter bens, é ter isso, ter aquilo, sempre o ter. O mundo interpreta essa pergunta, a verdadeira alegria, como o ter. Nós olhamos de maneira diferente, uma outra ótica. Qual é a verdadeira alegria? A ótica do cristão, ela é inversa à ótica do mundo. Por quê? Porque nós entendemos
que o ser é mais importante. O ser é muito mais importante. Então, a verdadeira alegria pode ser até mesmo, ou a pessoa, né, que tem a verdadeira alegria, pode ser até aquela pessoa que está chorando na presença do Senhor. Por quê? Porque ela está dependente de Deus, porque ela espera em Deus, porque ela aguarda em Deus. Ah, Vitor, mas a pessoa está chorando, Vitor, ela vem para a igreja e só sabe chorar. Deus consola essa pessoa, pode ficar tranquilo, que Deus é com ela, Deus a sustenta, Deus a capacita, em nome de Jesus. Agora, por favor, o primeiro exemplo que nós vamos comentar, nós vamos citar 3 exemplos, de pessoas que choraram e tiveram o seu choro transformado, o seu momento de pranto transformado. Primeiro, Ana chorou. Todos, ou a grande maioria aqui, conhecem a história de Ana. Se você não conhece, vamos comentar um pouquinho sobre a história dela. Depois você pode chegar em casa e ler, né, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 a 18, que vai falar ali um pouco sobre a história dessa mulher. Ana era uma mulher que ela tinha uma pedra no seu sapato, tinha uma penina, tinha uma pessoa que a incomodava. Por quê? Porque Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E se nós aqui também perguntássemos aqui para as mulheres, hoje neste dia tão especial, o sonho de toda mulher, ou de quase toda, ou da grande maioria das mulheres, é ser mãe. O sonho das mulheres é ser mãe. Este é o sonho das mulheres. Deus, né, as fez, e então, né, nós conhecemos que a partir do momento, né, que a mulher, homem e mulher, os dois se contraem matrimônio, depois eles passam a sonhar com os filhos. E essa mulher, Ana, ela não tinha condições de dar à luz. Ela era estéril. E então, ela tinha uma pessoa que sempre ficava no seu pé, incomodando. Uma pessoa que sempre ficava jogando na sua cara: ah, mas você é estéril. Ah, você tem a madre cerrada. Ah, você não tem condição de ser mãe. E ficava ali, né, incomodando Ana. E em certo momento, uma vez por ano, eles iam ali no templo ofertar ao Senhor. E Eucana, juntamente com a sua família, eles foram então ofertar ao Senhor. Chegaram, né, no templo. Ana se derramou na presença do Senhor. Ana foi intensa. Nós estamos falando sobre intensidade, né? O ano da intensidade, ser intenso no Senhor. Ela foi intensa. Todos terminaram o seu momento de consagração, o seu momento de oferta. Ela foi para o altar, foi ser intensa. Sexta-feira nós estaremos aqui, sendo intenso, mais um dia, 24 horas de oração. Vamos iniciar às 6 da manhã na sexta-feira e vamos até às 6 da manhã no sábado, sendo intenso no Senhor. Você que não veio na torre passada, venha nessa. Ah, Vitor, mas eu trabalho o dia inteiro. Glória a Deus por isso, que Deus está te dando um trabalho. Então vem na madrugada, né? Se você trabalha o dia inteiro, né, a madrugada, a igreja está aberta a madrugada inteira para você vir. Então não tem desculpa, né? É na madrugada que fica bom, né, irmãos? O negócio fica bom é na madrugada, né? Que é na intimidade. Porque aqui você não tem nem gato, você não ouve nem gato. É um silêncio total. E você se derrama na presença do Senhor. Então, venha para a madrugada, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ah, Vitor, eu tenho insônia. Oh, glória a Deus por isso. Vem para cá, passa a noite na presença do Senhor. Você tem insônia? Então vem para cá, né? Que vem orar, porque Deus, Ele vai ouvir o seu clamor. Ana estava se derramando na presença do Senhor. Ana estava ali contando para Deus o seu problema.
nós não devemos ficar, muitas das vezes, reclamando da nossa situação, porque às vezes nós encontramos com algumas pessoas que só querem reclamar da situação que ela está vivendo, só querem reclamar. Ah, Vitor, mas eu estou com dor de cabeça. Ah, Vitor, eu estou com a perna doendo. Ah, eu estou com artrite, artrose, bursite, não sei mais o que, isso, aquilo. Vem para a presença do Senhor. Ana contou para Deus o seu problema. Só que ela, no momento da oração dela, ela estava sendo tão intensa na oração, que ela incomodou o sacerdote. O sacerdote ficou incomodado, falou, poxa vida, 9 horas da manhã, essa mulher está embriagada, não é possível, o que está acontecendo? Aí ela se derramou na presença do Senhor. Diz a Bíblia, palavra de Deus, que a sua boca mexia, mas não se ouvia nada, né? Só a boca dela mexendo, não se ouvia. E o sacerdote chegou perto dela, falou, mulher, o que está acontecendo? O que você está fazendo? Aí ela falou, eu estou com a minha alma angustiada, amargurada, eu tenho um problema, eu tenho uma situação difícil de ser resolvida, mas eu tenho um sonho de ser mãe. O sacerdote vira para ela, pode ir, vai que o Senhor vai conceder a você este milagre, vai que Deus já entrou com a provisão. Pode ir, que Ele já ouviu o seu clamor. E ela foi, confiante nessa palavra. Diz a Bíblia, que na hora que ela saiu daquele momento de oração, de intensidade, o semblante dela mudou. Ela já saiu dali com o semblante mudado. Olha a transformação. Ela mudou, por quê? Porque ela tinha certeza, convicção, que Deus a estava atendendo. Deus tinha atendido o seu pedido. E ela, no seu pedido, ela também faz uma consagração. Se Deus a desse um filho, ela então iria consagrá-lo ao Senhor. E nós conhecemos a história, né? Tem muita gente que bota o nome até hoje, né, de Samuel, no filho, por causa do Samuel da Bíblia, o Samuel de Ana. Muita gente, porque é uma história linda. Deus atende o clamor dessa mulher. Então, Ana chorou, mas tem até uma canção que a gente canta, né? Como é que é? Ana chorou? Tem até uma canção. Então Deus ouviu, atendeu o clamor dessa mulher. O choro dela foi transformado. Vocês acham que essa palavra que nós lemos, que Jesus inicia o sermão da montanha, bem-aventurado, nós podemos chamar Ana de bem-aventurada? Podemos chamar Ana de feliz, bem-aventurada. Ela foi transformada, o semblante dela foi transformado. Então ela foi uma bem-aventurada. Esse é o primeiro. Segundo, por favor, Davi. Aqui é um caso um pouco diferente. Davi buscou a Deus, Davi jejuou, Davi prostrou e Deus o perdoou. Deus o perdoou. Vamos contar um pouquinho da história de Davi, esse grande homem. Um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido, um homem abençoado, mas que em um determinado momento da sua história, ficou à toa. O homem à toa é um perigo, tá, irmãos? O homem não pode ficar muito à toa, não. Davi, o povo dele estava em guerra. Povo em guerra, na batalha, e Davi ficou descansando no palácio. Ficou ali no palácio. E ele foi dar uma voltinha no palácio, ali nos jardins, e ele viu uma mulher muito bonita, e ele se encantou com essa mulher. Ali começa a queda de um grande homem. Um homem que vai ser perdoado por Deus, mas que deu espaço e o pecado entrou na sua vida.
quando nós não atentamos para as coisas de Deus, quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, corremos um sério risco de deixar o pecado entrar na nossa vida. E Davi, então, deseja estar com aquela mulher, deseja ficar com ela. E ele, então, tinha total autoridade, mandou buscá-la, e ela, então, esteve com ele. E só que, devido a esse ato errado, esse ato incorreto de Davi, ele tenta corrigir a situação. Não sei se, na verdade eu sei que é parecido com nós hoje. Quando nós cometemos alguma coisa de errada, a gente tenta consertar, a gente tenta logo dar um jeito na situação. Cometemos um erro e a gente tenta dar um jeitinho. Davi tentou dar um jeitinho. Nós costumamos chamar de jeitinho brasileiro, mas jeitinho brasileiro é um perigo, esse jeitinho. Aí o que acontece? Ele manda trazer Urias, que estava na batalha, para Urias estar com a sua esposa, a qual Davi tinha estado, para que o pecado dele fosse encoberto. E ele então tenta de todas as formas, mas o soldado era tão fiel, ele era um cara tão fiel, que ele não aceitou. O soldado ficou de prontidão a noite inteira. Os meus irmãos estão lá na guerra, estão sofrendo lá, estão na batalha, eu não vou coabitar com a minha esposa, de maneira alguma, eu não posso fazer isso, eu não posso ser infiel com os meus. E o soldado fica a noite inteira de prontidão, ele não aceita. E Davi fica apertado. O que eu vou fazer então? Escreve uma carta. Escreveu uma cartinha, enrolou, selou, entregou para ele próprio, coitado. Enfiou debaixo do braço e levou para o chefe, para o general, para poder mostrar ali a ordem de Davi. E a ordem era colocar Urias na frente da batalha, para que em combate ele fosse morto. Davi então comete um assassinato. Ele cometeu um assassinato. Por quê? Porque ele fez o que era errado. E Deus, que conhecia o coração dele, quando Davi confessa diante de Deus o seu pecado, quando se arrepende verdadeiramente, Deus o perdoa. Deus o perdoa. Deus limpou o coração dele. Deus o purificou. Nosso Deus, ele é misericordioso. Só que existia uma consequência. A consequência era a gravidez e logo em seguida o filho. O filho nasceu. O filho do pecado. O filho nasceu. E esse filho veio a ser cometido de uma grave enfermidade. E então estava doente e Davi entrou em jejum. Davi entrou em oração, em consagração ao Senhor. Não comia nada, não falava com ninguém. Ele estava sendo intenso no Senhor, buscando o Senhor, chorando, pranteando diante de Deus, se derramando na presença de Deus. E ele ficou ali, clamando a Deus, pedindo a Deus a misericórdia. Mas o filho morreu. O filho veio a falecer. Ô Vitor, mas Deus não perdoou? Sim, Deus o perdoou. Verdadeiramente. Mas, muitas das vezes, quando nós erramos, quando nós cometemos pecados, quando nós entramos em enrascadas, as consequências elas vêm sobre as nossas vidas. Vitor, mas Deus não te perdoou? Perdoou, lógico. Ele te perdoou. Mas a consequência ela vem sobre a nossa vida. Por quê? Porque a consequência, nós falamos hoje na escola dominical, o ato e a atitude. Se eu escolhi fazer, porque Deus me deu o direito de escolha, os meus atos eu sou responsável por eles. As minhas atitudes eu sou responsável por elas. Eu sou responsável. Mas Deus pode me perdoar? Lógico que pode. Deus ele te perdoa. Só você se derramar verdadeiramente na presença dele. Mas
Deus transforma o choro em alegria. O filho morreu. Na hora que o filho morreu, sabe o que Davi fez? Se levantou. Davi se levantou, se banhou e foi comer. E os homens ali, né, aqueles que estavam próximo dele, não entenderam. Falaram: mas Davi, enquanto o filho estava vivo, você estava, né, sem comer, jejuando, orando. O filho morreu, agora você está comendo, você está alegre, você está... Davi falou: ó, eu fui para a consagração. Quem sabe Deus pudesse salvar o filho. Eu tinha esperança que Deus poderia salvá-lo. Mas já é morto. Então agora eu tenho que continuar. E ele continuou. E Deus transformou o choro desse homem. Deus transformou o choro de Batseba. Deus transformou e deu a eles um filho abençoado. Um filho que nós conhecemos, né? O grande Salomão, né? Que foi concebido. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele quer transformar o nosso choro, mas a consequência dos meus atos, eu sou o responsável. Eu tenho que te dar essa notícia. Não tem jeito. Tem muita gente aí pregando, falando que se você vier, Deus vai te dar isso. Se você vier, Deus vai te dar isso. Se você der, Deus vai te dar isso. Se você fizer isso, Deus vai te dar isso. Irmãos, Deus, Ele é nosso Pai. Qual pai que não gosta de dar coisa boa para o filho? Qual pai que não gosta? Ele tem prazer em nos dar. Tudo é dele. Ele tem prazer em nos dar. Qual pai? A própria Bíblia fala: se nós somos maus e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine Deus. Imagina Deus. Ele quer dar coisas boas para cada um de nós. Mas a minha atitude, ela tem aí uma, né, resposta. E o terceiro choro, esse cara que foi o maior de todos, esse cara que foi, né, o, né, mais especial de todos, esse que é a razão da nossa existência, esse que transformou a nossa vida, ele um dia chorou. Jesus chorou um dia. Jesus estava fazendo a obra de Deus. Jesus não parava, irmãos. Jesus era intenso na obra de Deus. Ele era intenso. Ele mesmo falou que ele não tinha nem lugar para reclinar a cabeça. Ele era intenso. Amanhecia curando, libertando, salvando as pessoas. Aonde ele passava, ele tocava nas pessoas. Aonde ele ia, ele fazia a obra de Deus, cumpria o plano que Deus tinha para a vida dele. Ele sabia que o tempo dele era curto. Ele sabia que ele precisava cumprir aquilo que Deus tinha conferido a ele. E ele era intenso na sua obra. E chega uma notícia triste para ele. Chegou uma notícia de que Lázaro havia morrido. A notícia era triste, porque Lázaro era amigo de Jesus. Quando nós recebemos a notícia que um amigo nosso morreu, a gente chora. Quantos aqui, né, já choraram a dor, a perda, né, de um esposo, de uma esposa? Quantos aqui já choraram a perda, a dor, né, de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de um neto? Quantos já choraram? Quando nós recebemos essa notícia da perda, nós choramos. Isso é normal, nós chorarmos. Jesus, naquele momento, sendo 100% homem, ele chorou. Mas, quando ele recebe a notícia, ele não fica lamentando, ele não fica murmurando, ele continua fazendo a obra de Deus. E diz que ele só chegou lá depois de 4 dias. Já tinha sido enterrado. Já tinha acontecido, irmão Fizinho, o enterro. A pedra já tinha sido colocada no sepulcro.
Não tinha mais jeito. Mas Jesus chega, Marta e Maria, ali, lamentando. Jesus, se você tivesse chegado antes, Jesus, poxa, Senhor, se você tivesse estado aqui, quem sabe você poderia fazer um milagre. Mulher, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Sabe por que às vezes nós não vemos a glória de Deus? Porque nós não cremos. O pastor contou um caso aqui, né? Lá do Paraná, né? Do irmão Cezinha, lá do pastor Cezinha. Um cara lá que, né, da igreja do pastor Cezinha, que falou que estava num velório e orou para o cadáver do defunto se levantar. Ele foi contar para o pastor que ele estava no velório e todo mundo riu dele, todo mundo, né, fez chacota com o nome dele, porque ele orou para aquela pessoa se levantar, ressuscitar. Aí o pastor Cezinha falou: a pessoa ressuscitou? Não, pastor, não ressuscitou, não levantou. Aí o pastor não desanimou ele não. O pastor falou: então, continua orando, quem sabe um dia um levanta. Quem sabe um dia. A gente tem notícias, né, que já aconteceram, né, de pessoas orarem, né, e as pessoas tornarem a viver, voltarem a viver novamente. Tem notícias disso no Brasil, no mundo, né, acontece isso. Então, se nós tivermos fé, as coisas vão acontecer. E Jesus então pede para a pedra ser removida. Essa significância da pedra ser removida, ela é forte. Por quê? Porque é um impedimento, é aquilo que impede de nós sairmos do momento de inércia, do momento ali de morte para a vida. É necessário tirar a pedra. Tira a pedra que nos atrapalha, tira a pedra que te atrapalha, tira a pedra que te impede de avançar, de prosseguir. Jesus pediu para que eles tirassem a pedra, mas Jesus não vai lá não. Jesus, 4 dias, Jesus já fede, não vai. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E ele veio atado, né? Que eles atavam naquela época o morto, ali as ataduras, mas ele veio para fora e o milagre aconteceu. Jesus tinha, eu esqueci, desculpa, quando Jesus chegou perto, ele chorou porque Lázaro era seu amigo. Quando ele chega próximo ali, onde ele estava, ali enterrado, ele chorou, mas o choro de Jesus foi transformado. O choro de Marta e Maria foi transformado. O choro meu e seu pode ser transformado quando nós enfrentamos alguma adversidade, algum problema. Se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Nós precisamos crer. É necessário essa atitude nossa, porque a fé, ela tem um poder sobrenatural. A fé, ela nos impulsiona. A fé, ela nos capacita a acreditar que é possível as coisas acontecerem. É através da fé. Nós só conquistamos através da fé. Se você quiser chorar na presença do Senhor, daqui a pouco nós vamos ter um momento aqui. Você pode chorar na presença dEle. Ah, Vitor, mas vão rir de mim. Não tem problema não. Deus vai te consolar. Deus, Ele te consola. Não olhe para a condição humana. Não olhe para as aparências. Porque nós muitas das vezes nos preocupamos o que eles vão pensar de mim. Nós estamos preocupadas com isso. O que eles vão pensar de mim? Deus, Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado se você quer se entregar completamente. Se você desejar se entregar completamente, Ele vai começar
a agir. Então, em todos esses casos que nós citamos, poderíamos citar vários outros. A Bíblia relata muitos outros, né? Pessoas que foram intensas no Senhor, que oraram e Deus ouviu. Mães, né, que aguardavam um filho. Temos muitos exemplos na nossa nação hoje, na nossa igreja, no Murié, de mães que perderam filhos, choraram, mas que Deus transformou o choro dessas mães, trouxe um momento de alegria. Muitos exemplos também de pessoas como Jesus, que estavam trabalhando, que estavam fazendo a obra de Deus e perderam seus amigos, mas que Deus, Ele consolou essas pessoas. Em todos esses casos, Deus transformou o choro em alegria. Deus quer transformar o choro em alegria. Vitor, mas está demorando, Vitor. Na verdade, nós achamos que somos donos do tempo. Nós queremos controlar o tempo, né? Nos achamos donos do tempo. O momento de agir, Deus é quem vai definir. O momento da resposta, é Ele que vai ordenar. A sua parte é entregar. A nossa parte é confiar e esperar, e Ele vai fazer. Ele vai fazer, a partir daí é com Ele. Você não vai ficar mais murmurando, lamentando, mesmo quando nós não compreendemos a maneira de Deus agir, mesmo assim nós devemos confiar. Porque, Betim, olha que maneira estranha de Deus agir. Deixar Lázaro morrer, ficar 4 dias num túmulo, para depois vir para fora, é uma maneira meia louca. Mas Deus tem a sua maneira de agir. Ele tem total controle sobre a situação. Muitos falaram, mas Jesus, por que você demorou tanto? Não, Deus está no controle. Deus está nessa situação. Então, não ache que está demorando. Espera e confia nele. Deixar ser guiado pela sua soberania, pela soberania de Deus, é sempre melhor. Sempre melhor. Não devemos ficar apressados. O mundo aí fora tem nos apressado muito. E a pressa está nos impedindo de ouvir Deus. A pressa está nos impedindo de sermos sensíveis à voz do Senhor. As pressões da sociedade, as pressões da família, a posição, o status, né? Eu tenho que ter. Essas pressões, elas muitas das vezes nos impedem de entender a soberania de Deus. Deus, Ele é soberano sobre toda e qualquer situação. E para finalizarmos, Apocalipse 21:4, a parte A. Deus enxugará todas as suas lágrimas. É promessa do Senhor para minha e para a sua vida. É Ele que nos promete isso, que vai enxugar todas as nossas lágrimas. Ele está cuidando dessa situação. Deus está contigo. E você vai vir aqui, no dia que for dada a oportunidade a você, você vai poder falar que Vitor, realmente, Deus transformou o meu choro em alegria. Deus enxugou a minha lágrima. Deus trouxe a minha resposta. Deus atendeu o meu pedido. Que Deus nos abençoe.
nós possamos estar confiados, né, nessa promessa de que Deus nos consola. E se você está chorando hoje, você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada. Você é um feliz, porque Deus, Ele sempre tem uma resposta. Deus vai atender o seu clamor. Vamos ficar de pé. Os meninos do instrumento aqui, se puderem tocar um instrumental baixinho para a gente. Nós vamos vir para o altar do Senhor. Melhor lugar é no altar. Melhor lugar de nós nos derramarmos é na presença do Senhor. Ana compreendeu isso. E ela se derramou na presença do Senhor e Deus trouxe o milagre sobre a vida dela. Ela foi intensa e Deus atendeu o seu pedido. Então você que quer vir ao altar, colocar alguma situação, pode vir já de uma vez. Nós vamos estar tocando e depois nós vamos orar pela sua vida. Pode vir, não é vergonha nenhuma, tá, irmãos? Eu já estou aqui. Oh, aleluias. Oh, Pai querido. Oh, Pai. Aqui estão os teus filhos e as tuas filhas se derramando. Tu que sondas os corações, Tu que conheces, ó Deus, o nosso levantar e o nosso deitar. Tu sabes, ó Deus, o gigante que cada um aqui está enfrentando. Ó Deus, aos olhos humanos, algumas situações aqui são impossíveis de ser atendida. Aos olhos humanos, tem problemas de saúde aqui que aos olhos humanos não tem cura, Pai. Ah, Deus. Mas nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Nós estamos na presença do médico dos médicos. Nós estamos na presença daquele que opera no profundo. Aquele que, ó Deus, ministra, aquele que divide alma e espírito, aquele que divide juntas e medulas. Nós estamos diante do Senhor, que é o Criador da vida humana. E se o Senhor é o Criador da vida humana, e nós cremos nisso, o Senhor é, Pai, o Senhor sabe o que é necessário para que essa pessoa venha ter o seu pranto transformado. O Senhor sabe e sonda a necessidade de cada um. Eu não sei, Pai. Eu não tenho essa capacidade de aqui, ó Deus, saber da situação, do problema de cada um. Mas o Senhor conhece. E nós estamos apresentando essa situação diante do Teu altar, Pai. Nós estamos nos derramando no Senhor, sendo intenso no Senhor, porque nós cremos que o Senhor atende o clamor. Nós cremos que o Senhor transforma o choro em alegria, em contentamento. Nós cremos que o Senhor vai mudar esse pranto, esse momento de dor, de adversidade, e nós vamos cantar o hino da vitória. Nós, ó Deus, vamos testemunhar de que o Senhor é quem faz, de que o Senhor é quem opera, de que o Senhor é quem transforma, de que o Senhor é quem nos atende. Nós cremos nisso. Estamos aqui nos derramando. Estamos aqui sendo intenso na Tua presença. Vai se derramando enquanto o ministério canta.
Vai entregando aí pro Senhor. Tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração. Entrega o seu coração para Ele. Tudo que há em mim. Entrega a sua vida para Ele. Entrego meu viver. Por amor a ti, meu rei. Deixa Ele cuidar de você. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega-te, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, o teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tudo nós entregamos ao Senhor. Nós estamos confiados em Ti, Pai. Nós não esperamos mais no homem. Nós não esperamos mais na nossa capacidade. Nós, ó Deus, nos rendemos ao Senhor. Eu me rendo a Ti, Pai. Eu me rendo e entrego completamente a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero abençoar os meus irmãos. Eu quero abençoar as minhas irmãs. Aquelas, ó Deus, que estão aqui neste dia especial, preocupadas com alguma situação, preocupadas com a família, com o futuro, preocupadas com um problema de saúde, com alguma enfermidade. Aquelas que estão aguardando um milagre, uma transformação. Eu quero abençoar essas mulheres nesta hora. Essas mulheres que têm sido intensas, ó Deus, na Tua presença. Essas mulheres, ó Deus, que têm sido exemplo para a nossa nação, para a nossa cidade, para a nossa igreja. Mulheres, ó Deus, que não medem esforços para poder, ó Deus, fazer a Tua vontade, cumprir o Teu querer. Papai, em nome de Jesus, vem sobre elas, ó Deus, com a unção nova, uma unção dobrada, ó Deus, um ânimo, ó Deus, revigorante, que elas possam receber do Senhor a capacitação, a unção. Derrama o óleo, o azeite, que elas continuem sendo, ó Deus, essas mulheres de fibra, mulheres de fé, mulheres guerreiras, mulheres, ó Deus, que todos os dias levantam, ó Deus, colocam a mão no arado e não olham para trás. Quero abençoar também os homens, esses que têm sido chefe de família,
Esses que têm dedicado tempo à sua casa, esforço, têm trabalhado pela provisão. Esses jovens também que têm sonhado, que têm, ó Deus, aguardado a resposta do Senhor. Pai, em nome de Jesus, atende o clamor, atende a oração. Nós nos rendemos diante do Senhor, nós entregamos por completo a Ti, em o nome de Jesus. Oh Deus, E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, dê um beijo nela. Ela entregou, e é confiado nessa promessa que nós vamos para casa com o nosso semblante transformado. Nós vamos mudado, porque o choro está sendo transformado. O momento de pranto, ele está sendo mudado. Deus, ele é mestre nisso. Deus, ele é mestre em mudar o momento de choro, de pranto, em alegria. Deus faz isso, e Ele se alegra por você confiar nele.